Oi, tá começando mais um Tratando Fotos dos Inscritos. Hoje eu vou mostrar como você pode melhorar fotos de desenhos feitos à mão e fotografados por um celular no Lightroom, tratando foto da inscrita Aline Araújo. Essa foi a foto original, fotografada pelo celular dela, e depois de todo o tratamento do canal Tratando Foto aqui no Lightroom, ela ficou assim. Vamos lá? Então, episódio extra aqui em um dia extra e vocês vão entender por que a inscrita Aline Araújo, além de inscrita do meu canal, ela é minha esposa, também é arquiteta, desenhista e professora de arquitetura. Então, ela está precisando urgentemente desse episódio e quem manda na casa é ela. E eu só obedeço sem questionar. Ela me pediu para mostrar formas rápidas e práticas de como melhorar a foto de um desenho no Lightroom, principalmente para os alunos dela de design de moda e de arquitetura. Primeira coisa é o seguinte, não existe essa coisa de fórmula pronta. Eu não vou colocar aqui alguns ajustes, vocês vão anotar e aplicam em todas as suas imagens, certo? Mas eu vou mostrar como funcionam as funções e aí sim vocês vão poder adequar essas funções à realidade de suas imagens. A gente precisa primeiro ter um cuidado na hora de bater a foto. Foi assim que essa foto foi tirada, ó, tá aqui o desenho dela, um celular e a luz natural batendo. Não precisa ser luz natural, mas tem que ser uma fonte de luz homogênea e que não produza sombras. Note que não tem nenhuma sombra da mão dela, ou seja, não tinha nenhuma luz vindo desse sentido de cima, né? Sem colocar em um posicionamento que você consiga um branco homogêneo, certo? Uma imagem sem sombras para ficar mais fácil da gente tratar a imagem. Nesse caso aí foi um celular Galaxy S7, mas você pode bater de uma DSLR, você pode escanear, você pode fazer como você achar melhor. A melhor qualidade possível da foto, né? Mais bacana vai ficar a sua imagem final. Beleza, então essa é a imagem original e a gente quer turbinar essa imagem no Lightroom. Primeira coisa que a gente vai fazer é um crop, ou seja, a gente vai cortar a caixa a qual o desenho foi apoiado. Eu estou de mudança, então minha casa é só caixas. Para quem não está familiarizado com Lightroom, a gente está aqui no menu básico, certo? E a ferramenta que vai possibilitar esse corte está aqui, ferramenta sobreposição de corte. Você vai dar um clique. Se o seu Lightroom está com esse cadeado fechado, você vai clicar uma vez para ele abrir. Isso vai lhe possibilitar fazer um corte mais livre. Então, eu vou cortar mais ou menos por aqui. Ok. Se a imagem estivesse torta, você conseguiria girar através do ângulo. Mas não é o caso aqui, vou dar duplo clique para ficar retinho. Então, já temos o desenho aí na sua totalidade para a gente. A primeira coisa que a gente vai mexer é na temperatura. O que é a temperatura? Na prática, você aumenta a temperatura quando você quer colocar mais amarelo e menos azul. Você quer deixar a imagem mais quente e valores negativos para o inverso. Como essa imagem foi batida com a luz natural, ela está um pouco mais quente, ou seja, um pouquinho mais amarela do que o desenho original. Então, nesse caso, como foi utilizada a luz natural, eu posso chegar aqui na temperatura, dar um cliquezinho e com o teclado, ou você podia clicar e arrastar também, ir para valores negativos, ó, e assim eu deixo a imagem menos amarela. Nesse caso, eu vou colocar um pontinho para menos 5, eu vou até ser mais cirúrgico, menos 6. Pronto. Agora sim está batendo com a temperatura da imagem original. Ok, não vou mexer no colorir, chegamos na hora da exposição. A exposição na prática é deixar a imagem mais clara ou mais escura, ok? Eu vou aumentar um pouquinho só a exposição, mas como eu já disse, vai depender da sua imagem. Se você aumenta muito a exposição, todos os detalhes vão embora, né? Então eu vou aumentar coisa de mais 10, acho que mais 10 está bom. Ok. Agora vamos para o contraste. O contraste é uma chave muito importante quando você quer melhorar os desenhos no Lightroom através de um desenho feito à mão fotografado, né? O contraste funciona da seguinte forma: tudo que é claro fica mais claro e tudo que é escuro fica mais escuro. E aí a gente vai deixar a imagem com um pouco mais de drama. Vou colocar um contraste 40 aqui. Olha, antes e depois, olha como o contraste dessa vida. No Lightroom, se você quiser saber o antes e depois, fazer essa comparação, você aperta na barrinha invertida. Agora vamos falar dos realces. Os realces correspondem diretamente às partes claras da sua imagem. Se você acha que a sua imagem está muito clara, você pode diminuir realces.
Ó, e ela fica com menos brilho, fica mais escura. E se você acha que sua imagem está muito escura, você pode aumentar realces e ela fica mais clara. Qual é a diferença dos realces para a exposição? Porque a exposição, que a gente aumentou só um tiquinho aqui, eu quando aumento a exposição, aumento tudo. Tudo vai ficar mais claro, inclusive as partes pretas, as partes mais escuras. Os realces, elas só tratam das partes claras. O que é escuro não vai nem receber tanto tratamento assim. E as sombras é justamente o contrário. Quando eu aumento as sombras, eu dou detalhes às partes mais escuras. As partes mais escuras ficam mais claras, o que não é interessante aqui. E quando eu diminuo, as partes escuras ficam mais escuras. E é do interesse desse tipo de desenho. Você ganha mais detalhes quando você diminui as sombras nesse caso aí. Vou colocar aqui, ó, sombra no 0. Olhe para as partes escuras, para a alça da bolsa, por exemplo. Está um pouquinho mais claro. E uma sombra menos 60. Como ela aparece mais, ela fica mais escura. Não deixa de ser um acréscimo de contraste. E no final desse módulozinho aqui a gente tem os brancos e pretos. Os brancos diz respeito ao que há de mais próximo do branco absoluto. Nesse caso aqui é o brilho do papel. Quando você aumenta o branco, você vai fazer com que o papel fique mais branco ou o papel fique mais escuro. Nesse caso aqui, foi do interesse da desenhista aumentar branco, um pouquinho de brancos, mais ou menos aqui no mais 15, para deixar o papel menos cinza e um pouco mais branco. E os pretos funcionam da forma inversa. Você controla o que há de mais próximo do preto absoluto. Nesse caso, a desenhista gostou das partes mais escuras, mas se ela achasse que poderia ser mais escuro, a gente diminuía os pretos, ó, e a alça ia ficar bem pretinho, o desenho ia ficar bem pretinho. No caso, a gente deixou em 0 mesmo. E agora vem os melhorators, né? A textura é o primeiro deles. Justamente ela dá mais detalhes à imagem. Olha, eu vou colocar no máximo. Olha para o desenho. Olha como traz mais detalhes do lápis, os pontinhos. Vamos comparar sem textura. Textura no 0, olhando para o desenho. E textura no 100. Muito legal, né? Nesse caso aqui, nós deixamos a textura em 30. Cuidado com a textura e claridade, elas são meio venenosas no sentido que você pode achar que no máximo está muito bom, mas depois quando você olha com uma certa distância ou alguns minutos depois, você percebe que você exagerou. Então cautela com a textura e claridade. E claridade é um contraste das regiões médias, ó. Vou aumentar a claridade, olha como dá drama, ó. Antes da claridade, depois da claridade. É uma textura mais exagerada ainda e para essa claridade a gente usou o valor de 50. Antes, depois. E para terminar, a gente tem o slide da saturação aqui, que diz respeito às cores do desenho. Então esse desenho não tem tantas cores, mas a gente pode fazer com que ele fique mais colorido. Basta aumentar a saturação. Aumentando a saturação, olha como as cores brotam. E quando você diminui completamente a saturação, fica preto e branco. Você transforma uma imagem colorida em preto e branco. Nesse caso a gente aumentou bastante a saturação, a gente aumentou aqui em 60. E é assim que a gente faz para turbinar um desenho que foi batido de um celular no Lightroom. Lembro mais uma vez que não copiem esses ajustes, entendam as ferramentas e apliquem nos desenhos de vocês, que metade do caminho vocês já têm. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Inclusive amanhã mesmo já tem desafio dos inscritos porque esse foi um vídeo extra. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!